Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. Bom, gente, na semana passada nós iniciamos uma conversa sobre esse tema, fé sob suspeita. Nós introduzimos esse assunto lembrando que uma das percepções humanas mais recorrentes em toda a história da civilização é a crença na existência de um Deus transcendente. Se você conhece um pouquinho de história ou já se dedicou a perceber um pouco do que acontecia em algumas outras civilizações, Deus é algo sempre presente na reflexão, é sempre um dos temas importantes a serem discutidos por todas as culturas. Tão antiga quanto essa crença em Deus são as inúmeras suspeitas levantadas por alguns pensadores a respeito da sua plausibilidade e coerência. Tão antiga quanto a percepção de que existe um Deus sobre todas as coisas, governando tudo o que existe. São algumas dúvidas a respeito disso. Elas são antigas, elas são profundas, elas mexem com a gente. E vez ou outra, em situações complicadas, elas acabam nos desarticulando. Vendo-os como inimigos de Deus, muitos teólogos se negaram a ouvir alguns questionamentos, afastando gente questionadora do seu meio, afastando muitas vezes gente inteligente, que fazia perguntas inteligentes, de uma igreja cristã como essa. Isso não é inteligente, isso não é importante, isso não gera nenhum tipo de crescimento. Nós devemos ouvir essas perguntas. Resistindo a esse modelo evidentemente intolerante, conversaremos nessa série sobre as 5 maiores suspeitas contra a fé cristã. Nós começamos na semana passada conversando sobre a primeira suspeita, e eu chamei essa primeira suspeita de suspeita científica. A pergunta por trás dessa suspeita é: como acreditar num Deus que não pode ser provado? Um Deus que através da ciência não pode ser reproduzido, mensurado. Como nós podemos crer num Deus assim? E se você não esteve aqui semana passada, eu te desafio a ouvir essa mensagem na internet. Hoje nós vamos conversar sobre a suspeita filosófica. Como um Deus bom pode permitir tanto sofrimento? Em seguida nós vamos conversar sobre a suspeita ideológica ou religiosa, que também traz um questionamento importante. Como pode haver apenas uma religião verdadeira? Isso não é preconceito? Isso não é um pouco de arrogância por parte dos cristãos? Em quarto lugar, a suspeita histórica. Como esquecer das injustiças cometidas pela igreja? Como é que você deseja, Renato, que eu creia em Jesus e na obra de Jesus ao longo da história, se o que a gente vê como rastro é destruição, é sangue derramado? Como crer no Deus apontado pelos cristãos? Em quinto lugar, a suspeita teológica. Como crer num Deus que manda pessoas para o inferno? Você certamente já deve ter ouvido um questionamento assim, se é que em algum momento da sua trajetória você mesmo já não fez uma pergunta como essa. Como eu disse, nós vamos conversar nesse momento sobre a suspeita filosófica, a suspeita que mexe com a gente e com a nossa crença em Deus, quando nós vemos ao nosso redor tanto sofrimento, tanta injustiça, tantas calamidades. Se para alguns o grande empecilho para a fé é uma questão científica, de prova, para outros é uma questão filosófica,
o problema do mal e do sofrimento humano. Nessa direção, o filósofo David Hume, do século XVIII, tentou desacreditar o Deus dos cristãos, dizendo que se há sofrimento no mundo, só há duas possibilidades: ou Deus não é suficientemente poderoso para conter esse mal e para estabelecer um mundo justo, harmonioso, ou então Ele simplesmente não é bom, porque tem poder para fazer isso tudo, mas não faz. Definitivamente esse questionamento é um questionamento importante, e um questionamento, digamos com honestidade, que tem a sua lógica, que tem a sua razão de ser, principalmente quando nós olhamos para algumas evidências e alguns acontecimentos históricos que nos marcaram com dor e sofrimento. O primeiro que eu cito aqui é o tsunami que aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004, no litoral do Oceano Índico. Naquele evento foram mortos quase 300 mil pessoas. Quase 300 mil pessoas. 127.774 pessoas nunca apareceram. Ficaram completamente sumidas. Quem é que não levanta diante de um evento como esse uma pergunta acerca da existência de Deus? Não são raras as pessoas que veem esse sentimento crescendo dentro de si quando um evento assim acontece. O segundo acontecimento que abalou a história e tem abalado a fé de muita gente foi o ataque terrorista em Nova York, que aconteceu no dia 11 de setembro de 2011, no World Trade Center e também no Pentágono. Morreram naquele dia 3.234 pessoas. 3.234 pessoas de uma vez só. Apenas dos bombeiros morreram 242 pessoas tentando salvar aqueles que estavam presos nos escombros e foram afetados por outros desabamentos, pelo fogo, e morreram juntamente com as vítimas. Um terceiro acontecimento que marcou bastante, e agora já na história do nosso país, foi esse acidente que aconteceu no dia 17 de julho de 2007 no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Morreram 197 pessoas porque um avião simplesmente não conseguiu frear na pista e acabou avançando para uma rua próxima ao aeroporto, matando um número impressionante de pessoas. Fora do avião, 12 pessoas que estavam caminhando na rua acabaram morrendo também. Tudo isso acaba mexendo muito com a gente. Deus de fato existe. Se Ele existe, porque Ele não contém esse mal? Porque Ele não usa o seu poder para conter aquilo que nos gera dor? Refinando um pouco o argumento usado por David Hume, o filósofo Mackie, em 1992, afirmou que se existisse um Deus bondoso e poderoso, Ele não permitiria a existência do mal sem sentido. Isso aqui é muito interessante, porque esse filósofo afirma assim: alguns problemas e alguns sofrimentos são explicáveis. Quando um avião cai e não consegue se segurar na pista, isso tem implicações mecânicas, isso tem implicações humanas, tem erro humano envolvido, né? Quando uma onda gigante avança sobre um continente, pode haver algum tipo de explicação humana, quando a gente considera que a natureza tem sido agredida pelo homem, então ela acaba revidando com a sua força tudo o que tem sido feito contra ela. Mas existem algumas percepções, diz esse filósofo, que são muito mais cruéis. Como a gente lida, por exemplo, com o fato de que algumas crianças nascem com um problema no seu DNA. Elas não têm a culpa de terem nascido com alguma deficiência, mas elas simplesmente nascem assim. Então esse filósofo nada de braçada numa crítica contra a existência de Deus,
Nesses casos a gente não pode negar. Há um desarranjo no universo que revela a ausência de um ser criador e mantenedor de todas as coisas. Deus não pode existir quando consideramos o mal sem sentido. Durante muito tempo, o famoso filósofo C.S. Lewis, já do século XX, também rejeitou a noção de Deus por causa do desconforto intelectual e emocional com a incontestável crueldade da vida. Vocês se lembram bem de C.S. Lewis, autor de As Crônicas de Nárnia? Durante grande parte da sua vida, ele foi um ateu convicto, que diante desses argumentos citados, ele afirmava por todos os cantos: Deus não existe, Deus não existe. E muita gente famosa desde então vem pegando carona nesses argumentos de Hume e de McKee. O primeiro deles que eu cito aqui é Steve Jobs, que nós conhecemos bem e que faleceu há pouco tempo atrás. Quando criança, ele acreditava em Deus e frequentava uma igreja luterana. Mas quando tomou em suas mãos uma revista Life, que continha a imagem de 2 crianças famintas, desacreditou nele. Não é possível. Como é que Deus deixa faltar comida para crianças? Como elas ficam raquíticas num país como a Etiópia? Deus não pode existir, e se Ele existe, Ele não é bom, o seu caráter é um caráter problemático. Um segundo exemplo é Javier Bardem, um ator bastante conhecido, que contou certa vez que foi criado como católico, mas que depois da morte de seu pai, se sentiu obrigado a rever os seus conceitos e hoje não acredita mais em Deus. A gente podia gastar a noite aqui conversando sobre personalidades assim. Gente que um dia acreditou em Deus, gente que um dia conversou com Deus através da oração, mas que depois de algum evento catastrófico, de algum problema terrível, de uma crise existencial ou da perda de alguém querido, deixou de crer, simplesmente porque não pode haver um Deus que permite tanto sofrimento, e se esse Deus existe, Ele então não pode ser bom. Abrindo o diálogo sobre esse assunto, em primeiro lugar, a realidade do sofrimento humano e do mal anulam a possibilidade da existência de Deus. Será que de fato esse argumento levantado por esses 2 filósofos é justo e deve conquistar a nossa atenção? Eu acredito que não. E não por algumas razões. Em primeiro lugar, porque no mundo não existe apenas o mal. No mundo não existe apenas o mal e o sofrimento. Existe também o bem e as experiências boas. Percebam então a fragilidade do argumento anterior. Se as coisas ruins revelam a não existência de Deus, o que revela as coisas boas? As experiências marcantes, o amor sentido, o belo, a experiência da amizade, coisas ternas, o carinho de uma criança. Essas coisas boas apontam para quê? Uma delas apontando para Deus e a outra não é justo. As duas teriam que apontar para Deus. Em segundo lugar, não porque a própria definição de que algo é mal carece de um comparativo estreito com aquilo que é bom. Alguns filósofos cristãos têm comentado a respeito disso. Se as pessoas têm olhado aí para fora e dito: isso não é bom, isso não é justo, isso não deveria ser assim, isso é dito com base em quê? Em que referencial, em que régua, medido a partir do quê? Nessa direção, C.S. Lewis, em Mere Christianity, diz o seguinte: meu argumento contra a existência de Deus era que o universo parecia muito cruel e justo. No entanto, de onde tirei essa ideia de justo e injusto? Com o que eu comparava o universo quando o rotulava como injusto?
Nós só podemos dizer que o universo é injusto se algo dentro de nós nos conta que ele não era assim antigamente, ou que pelo menos as coisas deveriam ter seguido uma ordem diferente, e tiveram um arquiteto que pensou algo diferente. Nessa direção, Tim Keller diz: se você tem certeza de que este mundo natural é injusto e tomado pelo mal, está admitindo a realidade de um padrão extranatural ou sobrenatural, a partir do qual elabora o seu juízo. Em outras palavras, a presença do próprio sofrimento acaba revelando para a gente que existe um critério diferente, existe um padrão que foi subvertido, e por isso nós nos sentimos tão desconfortáveis com o que nós vemos. Em segundo lugar, a realidade do sofrimento humano sem sentido anula a possibilidade da existência de Deus. Aquele sofrimento que acontece, por exemplo, com famílias que vêm nascendo dentro da sua casa uma criança com um DNA corrompido, isso anula a existência de Deus? Não, pois a dificuldade em descobrir um sentido para o sofrimento, perceba, a dificuldade para perceber e descobrir um sentido para o sofrimento, não significa que esse sentido não exista, apenas indica que eu não tenho condições de identificar esse sentido, tão somente que eu sou limitado para perceber o que Deus pensa, simplesmente para mostrar a minha incapacidade de entender aquilo que se encontra para além de um palmo dos meus olhos. Não também, pois não são raras as vezes em que esses motivos são descobertos por nós e nós nos alegramos neles. Em alguns momentos da vida da gente, a gente enfrenta algumas dificuldades, e a gente sofre, a gente reclama, a gente duvida da existência de Deus. Mas anos depois, quando a gente olha para trás e a gente começa a considerar o que aconteceu com a gente no passado, não são raras as vezes, a gente diz assim: houve uma ordem nisso. Se Deus não tivesse permitido essa situação difícil, eu não teria me encontrado com Ele. Se Deus não tivesse permitido aquela situação difícil no meu passado, o meu casamento não teria suportado. Se Deus não tivesse permitido aquilo no passado, eu certamente não aguentaria o que eu estou enfrentando hoje, que é muito mais complexo e mais difícil. O tempo acaba revelando em vários momentos a existência de um sentido que normalmente não é percebido no momento exato em que nós enfrentamos a dor e o sofrimento. É exatamente isso que a gente percebe na história de um homem chamado José, que viveu no Egito há muitos anos atrás. Ele foi vendido pelos seus irmãos e sofreu muito com isso. Acabou vivendo durante muitos anos como prisioneiro do faraó, desacreditado de Deus e do que Deus estava querendo com a sua própria vida. Mas com o passar dos anos, ele ascendeu, depois de uma série de situações favoráveis, a governador de todo o Egito, se tornando o segundo homem mais importante de todo aquele lugar. E então ele acaba se reencontrando com os seus irmãos, que foram que foram responsáveis pela sua dor. Perceba o que ele diz aos seus irmãos: agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Agora, depois de muitos anos, ele olha para a sua história e percebe assim: foi Deus entrando na minha história e permitindo uma situação desastrosa. Foi Deus, e foi Deus porque Ele tinha um propósito, foi Deus porque Ele tinha um motivo, e esse motivo, segundo o próprio José, foi bom.
A partir desse momento, ele conseguiu suprir as necessidades de toda a família dele, e a ordem de Deus foi estabelecida naquele lar. Em terceiro lugar, a perpetuação do sofrimento humano anula a possibilidade de um Deus bom e poderoso? Eu acredito que não, pois através de muitas experiências de dor, o que a experiência de muitos cristãos revela é que há uma aproximação de Deus muito significativa. Pessoas acabam descobrindo coisas a respeito de Deus no meio do sofrimento, que em outros contextos não seria possível. Isso não tem acontecido com muitos de nós? Enquanto tudo vai bem, a gente percebe algumas facetas de Deus. Mas quando as coisas começam a ir de mal a pior, a gente começa a experimentar Deus de uma outra forma, a provar dele de uma outra maneira. E é exatamente nesse contexto que ele nos convida de maneira segura a caminharmos na direção da maturidade, a crescermos, a desenvolvermos musculatura para as próximas dificuldades que virão. A perpetuação do sofrimento humano anula a possibilidade de um Deus poderoso e bom. Não também, pois o próprio Deus prometeu em sua palavra que um dia colocará fim em toda espécie de sofrimento humano. O sofrimento é uma realidade hoje, mas Deus prometeu na sua palavra que esse sofrimento vai haver fim, vai ter fim. Isso vai acontecer no momento certo, e Ele já nos orientou a respeito de como essas coisas vão acontecer. É o que nos diz o texto de Apocalipse capítulo 21, de 1 a 4. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda a lágrima. Ele enxugará de seus olhos toda a lágrima, toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ele está fazendo isso. E no tempo certo, todo o sofrimento há de cessar, é o que nos conta o texto de Apocalipse, capítulo 21. Mas a nossa questão não é tanto quanto ao futuro nessa noite, mas quanto ao presente. Por que a gente anda sofrendo aqui, nesse momento, e agora? Qual a origem do sofrimento? Existem muitas teorias com relação a isso. A primeira teoria que eu quero citar para vocês é a teoria fatalista, que afirma que as coisas são da forma como são, estão da forma como estão, por mera casualidade. Não existe uma ordem, não existe um sentido. A gente sofre porque sofre, e a gente ri porque a gente sorri, por força do acaso. Não há razão, não há sentido, não há propósito. Uma outra teoria é a teoria humanista, que diz assim: nós sofremos porque nós, seres humanos, não nos desenvolvemos o suficiente. O dia que toda a humanidade tiver uma intelectualidade mais avantajada, quando nós nos desenvolvermos como seres humanos, nos tornando gente mais civilizada, nós minimizaremos o sofrimento e até mesmo o extinguiremos por força da nossa capacidade. Será que esse argumento e essa teoria valem a pena serem consideradas? Eu acredito que não. Porque sofrimento a gente encontra tanto entre pessoas simples e incultas, como no meio de pessoas ricas, abastadas e estudadas. Pobres e incultos fazem outros sofrer. Ricos e cultos também fazem outras pessoas sofrer. Hoje em dia nós temos muito mais cultura
e muito mais ensino do que alguns anos atrás. Isso diminuiu a fome no nosso país, isso diminuiu as desigualdades no nosso país, e isso diminuiu o sofrimento interior, extirpando depressão, estresse e ansiedade do interior de muita gente? Não. A terceira teoria é a teoria espiritualista, que afirma que todo sofrimento nada mais é do que uma questão de karma. Ou seja, se eu estou sofrendo alguma coisa na minha vida agora, é porque eu mesmo sou responsável por isso. O meu sofrimento é um eco do que eu fiz em vida ou então numa vida passada. Porque tudo é uma questão de causalidade. Se eu faço coisas boas, eu recebo coisas boas. Se eu faço coisas ruins, eu recebo coisas ruins. Esse tipo de argumento é justo, é válido. Eu acredito que, à luz do que a Bíblia nos ensina, não é. Certa vez, um sujeito que sofria bastante, um cego de nascença, foi observado por algumas pessoas que perguntaram a Jesus: viu, quem é que fez esse menino nascer assim? Por que é que ele é assim desde pequeno? Por que ele tem esse problema natural, que não tem lógica, que não tem explicação? Foi ele que pecou ou foram os seus pais? A resposta de Jesus foi clara: nem ele, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus fosse estabelecida. Então Jesus foi até aquele garoto e o curou de maneira importante. Nem sempre o nosso sofrimento é resultante de um problema meu. Esse tipo de reflexão, em alguns casos, pode ser adoecedora. Eu lembro de uma conversa certa vez com uma garota em Campinas, que veio até o consultório pastoral para me perguntar a respeito desse assunto. Ela disse: Renato, eu estou com um problema sério. Eu estou com câncer no cérebro, tenho poucos dias de vida. Eu coloquei a mão na cabeça e falei: rapaz do céu, que coisa triste, como uma moça tão jovem vai morrer dessa forma. Onde a gente encontra explicações para isso? Mas, para minha surpresa, a preocupação dela não era com a doença, nem muito menos com a sua morte. A preocupação dela era com o fato de que os seus pais eram espiritualistas e que agora estavam olhando para ela e dizendo assim: se você está com câncer, é porque você está colhendo aquilo que você plantou. Duro, hein? Além de sofrer o peso de um câncer, a proximidade da própria morte, o peso de ser o responsável por aquela dor. Quem foi o responsável, ele ou os seus pais? Jesus diz: nem ele nem os seus pais. Isto aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta. Uma outra teoria é a teoria dualista. Essa teoria afirma o seguinte: se existem coisas boas, é porque Deus está fazendo coisas boas. Deus dá emprego, Deus aumenta salário, Deus dá um amigo, Deus faz o Corinthians ganhar do Flamengo. Se existem coisas ruins, o Palmeiras ganhou, tsunami, aviões caindo, crianças nascendo com algum tipo de enfermidade, é porque o diabo é que tem sido responsável por essas coisas. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que nem sempre é assim. Nem sempre as coisas funcionam dessa maneira, porque a Bíblia não revela dois seres parelhos, Deus e o diabo, com poderes parelhos, mas apenas um Deus, que autoriza ou não os acontecimentos na história. É Deus quem está por trás de absolutamente tudo. Até mesmo quando um sujeito chamado Jó teve a sua saúde roubada, os seus filhos mortos, pela ação do diabo, isso aconteceu debaixo da permissão de Deus. É o que nos conta o texto de Jó.
Em quinto lugar, nós temos a teologia bíblica. Nós temos uma palavra nas Escrituras acerca do que de fato aconteceu e acabou gerando tanta dor. E o que é que a Bíblia diz a respeito do assunto? Em primeiro lugar, a Bíblia afirma que o sofrimento não está presente no projeto de Deus para a humanidade. Deus nunca sonhou com esse negócio. Se você está enfrentando uma situação dolorosa, difícil, angustiante, se você tem se sentido sem chão, com a vontade de abandonar absolutamente tudo, o seu trabalho, o seu casamento, a esperança de ver o seu filho restaurado, saiba de uma coisa, Deus não sonhou com essa história. Ele não apenas não sonhou com isso, como não planejou e não fez as coisas assim. Quando a gente lê o texto de Gênesis capítulo 1, nós percebemos que Deus criou um universo completamente harmonioso, perfeito. No final de cada um dos dias da criação, Deus diz: isso é muito bom. O que eu acabei de fazer é bom demais, perfeito, harmonioso. No último dia, logo depois de ter criado o ser humano também, o texto bíblico diz que Deus viu o que ele havia feito e afirmou que foi muito, muito, muito bom. O sofrimento então surge na história como fruto de um processo de desconexão com Deus, que foi narrado em Gênesis capítulo 3, verso 6. Quando então Adão e Eva tomaram do fruto proibido e o comeram. História que nós conhecemos muito bem. História que eu quero ler com vocês, ainda que uma parte bem pequena dela nessa noite. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 7 diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Uma pergunta que sempre surge quando um texto como esse é lido é a seguinte: quem era aquela serpente e o que ela pretendia junto aos dois primeiros seres humanos, Adão e Eva? A serpente, apresentada em Gênesis 3, era uma manifestação do maior inimigo de Deus revelado nas Escrituras, o diabo. A expressão diabo é uma expressão curiosa, ela vem de um termo que significa diabolo, aquele que promove separação, aquele que promove divisão. É ele quem deseja nos afastar de Deus, é ele quem deseja nos afastar uns dos outros. Por isso, o tempo todo, ele tenta sabotar a sua espiritualidade. É ele quem tenta colocar preguiça no seu coração com relação à busca por Deus. É ele quem pretende te desestimular, dizendo: está vendo, até entre aqueles que buscam há problema, por que você vai continuar procurando a Deus? E é também esse ser que procura criar ciladas para destruir os seus relacionamentos e os meus relacionamentos interpessoais. Seu objetivo maior sempre foi o de subverter a criação de Deus, a fim de que o homem tivesse motivos para rejeitar a Deus. Essa é a lógica de Satanás. Se eu conseguir destruir a criação de Deus e subverter aquilo que ele disse que foi bom, talvez eu consiga a dúvida no coração de algumas pessoas a respeito da existência do Senhor. O próprio Jesus
afirmou que aquela serpente era o próprio diabo, e ele o fez em João capítulo 8, verso 24. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Desde o princípio. O princípio é a mesma expressão utilizada em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele está se referindo ao diabo que estava no princípio, tentando sabotar a criação. E não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Nesse texto existem 3 mentiras mencionadas pela serpente a Adão e Eva. A primeira mentira é a mentira sobre o caráter de Deus. E ela é apresentada aqui através de uma pergunta. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ao exagerar sobre a lei de Deus, o diabo tentou convencê-los de que Deus não era bom. Deus pediu para vocês não comerem de nenhuma das árvores do jardim? Percebam, ele está exagerando. Para tentar colocar Deus nessa parada como se ele fosse um Deus punidor, restritivo, que não concede prazer. Foi isso mesmo que ele fez. E essa dúvida gerou uma mentira no coração de Adão e Eva. Deus não havia ordenado que não comessem de nenhuma árvore, apenas de uma. E percebam que coisa interessante. Comam de todas menos de uma. A pergunta que algumas pessoas fazem é: por quê? Por que Deus tinha que ter dado essa ordem? Por uma razão simples. Essa foi a única maneira dada por Deus para que o homem pudesse retribuir a todo o amor que foi dispensado por Deus na criação e no estabelecimento de todo o universo. Se vocês querem me agradecer, me agradeçam, deixando de comer de uma das árvores que se encontra no jardim. Isto revela que por trás de toda desobediência a Deus há desconfiança quanto ao seu caráter. Quando a gente duvida que Deus tem o melhor plano para a gente pega o caminho que mais nos interessa. Quando a gente duvida que Deus deseja nos sustentar, a gente começa a fazer algumas tramóias nos nossos negócios para poder enriquecer, para poder juntar dinheiro e assim garantir a nossa vida, o nosso sustento. Quando a gente duvida do cuidado de Deus para com a nossa vida afetiva, a gente sai por aí que nem maluco, tentando se unir a qualquer um e a qualquer custo. Quantas pessoas fazendo isso não atraem para si problemas, porque acabaram trocando a solidão por um mau relacionamento, o relacionamento com uma pessoa ruim. A segunda mentira é a mentira sobre a gravidade do pecado. Não comam, do contrário vocês morrerão, disse a serpente à mulher. Certamente não morrerão. Certamente não morrerão. O diabo tentava convencê-los de que o pecado não é algo tão sério assim. O pecado, na verdade, é um equívoco, é um deslize, é algo que aos olhos de Deus pode passar como uma bobeirinha. Isso é uma mentira ainda hoje, que ele tenta contar para nos convencer e dessa forma nos afastar cada vez mais de Deus. O pecado tem uma consequência séria, sim. Em nossa cultura essa mentira ganha espaço, pois os pais não ensinam consequências aos filhos. Quando eu não ensino os meus filhos a respeito da consequência dos seus atos, e eu não os disciplino da maneira correta, eu acabo incentivando a formação de discípulos de Jesus, que da mesma maneira não obedecem nada.
nenhuma das orientações do Senhor, nenhuma das palavras dEle. E com isso, eu complico a vida deles. Dessa forma, a má educação dos nossos filhos compromete diretamente a espiritualidade deles. Em terceiro lugar, a mentira sobre as vantagens do pecado. Essa foi uma outra mentira interessante contada pelo diabo. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. O que Deus não quer é que vocês sejam como Ele. Deus não quer que vocês tenham vantagens sobre Ele. Essa foi a mentira contada. Curiosamente, o que o diabo disse se cumpriu no verso 22. Ele usou uma verdade para semear uma mentira, a mentira sobre a vantagem do pecado. De fato, eles se tornaram deuses de si mesmos. O problema é que isso não era bom. Nós não somos bons deuses para nós mesmos. Não somos. Quando a gente tenta cuidar da gente mesmo, a gente só faz besteira. A gente só nutre um ser humano mais autocentrado, um ser humano mais arrogante, menos tolerante, impaciente. Nós somos péssimos deuses para nós mesmos. A partir desse momento, eles é que passaram a determinar o que era bom e o que era mal para si. Eles tornaram os seus próprios deuses. Mas uma decisão foi tomada. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Apenas um breve comentário sobre essa história. Alguns machistas dizem aqui: a culpa foi dela, foi uma mulher que deu origem ao pecado, só podia ser uma mulher. Se nós temos problemas no universo, se existe o sofrimento humano, foi por conta dela, da mulher. Esse é um tipo de raciocínio bastante raso e machista. Outros teólogos nos lembram de que Adão estava presente em toda a tentação. E ele se calou enquanto a sua mulher era tentada por Satanás. E quando ela o incentivou a comer o fruto, ele silenciosamente comeu. Não é o momento para a gente conversar a respeito de masculinidade e relação entre marido e mulher, mas curiosamente isso tem acontecido no lar de muita gente. Alguns maridos são incapazes de perceber ciladas plantadas pelo inimigo e de se posicionarem como verdadeiros homens, dizendo: para de ouvir esse tipo de coisa, para de se envolver com esse tipo de gente, se afasta daqui, toma cuidado com isso, abrem mão da liderança no lar, e com isso acabam vendo a desgraça e a destruição tomando conta de seus casamentos. Quais são as consequências diretas do pecado? E aqui nós chegamos ao assunto que nos importa. A primeira consequência, a corrupção do gênero humano. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Assim que comeram do fruto proibido, Adão e Eva perderam a sua condição de pureza dada por Deus e passaram a ser orientados por uma outra, a desobediência. Aquela atitude mexeu com o DNA deles, com a essência deles, e eles nunca mais foram os mesmos. Desde então os nossos filhos não precisam ser ensinados a fazerem o mal, eles nascem inclinados a isso, eles fazem birra, eles manipulam e assim por diante. Por que a gente sofre na educação dos nossos filhos? Porque o gênero humano foi corrompido por conta desse evento que aconteceu no passado. Segunda consequência, a quebra da intimidade com Deus.
Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O texto bíblico conta que antes desse evento, Deus costumava se encontrar com o ser humano na virada do dia para um tempo de conversa, de intimidade. O Criador do universo com a sua criatura, com aquele que foi responsabilizado de cuidar de tudo. Um tempo mágico, especial, sobrenatural. Mas agora aquele mesmo momento passou a ser um momento de medo, de insegurança, porque houve uma quebra de intimidade entre o homem e as pessoas. Adão e Eva se escondem, se cobrem com folhas do jardim. Adão e Eva conheciam a Deus e sabiam que Ele era santo e justo, por isso se esconderam imediatamente dele. Hoje em dia há uma tendência de acharmos que Deus não liga para os nossos pecados. Isso é uma mentira. A gente precisa levar a sério essa coisa do que Deus fala para a gente. Do contrário, o pecado gera separação entre nós e Deus. Terceira consequência, a desavença entre os seres humanos. Por conta daquele ato, por conta daquela história, seres humanos brigam, disputam, entram em crise uns com os outros. Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: quem foi? Que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou e eu comi. Um jogando a culpa para o outro, um colocando o outro numa situação desconfortável. A crise conjugal surge a partir dessa desconexão de Deus. Homem e mulher tentando resolverem os seus problemas, acabam mentindo, acabam exagerando, acabam colocando o outro numa situação desajustada. Deus não sonhou com isso, isso não foi planejado por Ele, é consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Aqui começa um jogo de intrigas que anteriormente não havia na história da humanidade. Deus nunca planejou brigas e agressões. O pecado desagradou os relacionamentos interpessoais. A quarta consequência foi a punição física da serpente. Percebam os versos 14 e 15. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Talvez por isso as cobras rastejem ainda hoje, né? Talvez a possibilidade de cobras não terem sido rastejantes no passado. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A citação da inimizade entre ela e o descendente da mulher configura um anúncio profético da salvação em Jesus. Essa história de pisar na cabeça da serpente, o descendente da mulher, é uma profecia que nos leva a pensar no que Jesus fez anos depois, na cruz do Calvário. Vocês assistiram um filme A Paixão de Cristo? Existe uma cena que tipifica isso. É uma cena em que Jesus está subindo com a cruz nos seus ombros pelo Monte do Calvário. E então ele olha ao seu lado e ele percebe Satanás segurando um bebê e cuidando desse bebê. Como quem diz: eu cuido do meu filho, onde está o seu pai? E ali Jesus é tentado a largar tudo, mas ele continua, sobe na cruz, abre os seus braços, entrega a sua vida e o seu espírito nas mãos do Pai. E quando ele morre, uma cena nos é apresentada, a cena em que Jesus se encontrava no Getsêmani e então pisa na cabeça da serpente, mostrando que o pecado
foi completamente destruído por aquele ato de bondade e de perdão da parte de Deus. A quinta consequência foi o surgimento do sofrimento. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, e ao homem declarou: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. O sofrimento surge como consequência da desobediência a Deus e desse afastamento do Senhor que nos nutria com amor, com bondade e com harmonia. O sofrimento não foi idealizado por Deus. Diversos ateus hoje em dia justificam o seu posicionamento mediante o sofrimento, mas não percebem de quem é a culpa. Se as coisas estão como estão, elas estão por nossa causa. Se as coisas do nosso país estão do jeito que estão, não adianta a gente olhar para Deus e dizer assim: Deus, por que que o Senhor fez um país tão corrupto? Não foi Deus que fez um país corrupto como o nosso. Fomos nós que construímos um país corrupto como o nosso. Nós não podemos dizer para Deus: Deus, por que tanta desigualdade assim? Nós somos os responsáveis pelas desigualdades que nós vemos. Nós fizemos isso. E se existem crianças morrendo na Etiópia, isso é culpa nossa, culpa da humanidade, que se desconectou com Deus no passado e desde então tem vivido para si. Nós vivendo como se fôssemos os nossos próprios deuses. Em sexto lugar, a maldição da terra. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Antes do pecado, o sustento era algo que era retirado com muita facilidade da terra. O trabalho existia antes do pecado, mas ele não era um trabalho que desarticulava a família, que era compulsivo. Não, era um trabalho feito na medida certa, que trazia sentido para o coração do homem e o sustento para a sua casa. Mas agora tudo ficou desordenado. A desconexão de Deus gerou pessoas compulsivas no seu trabalho, gerou dificuldade de se extrair do próprio trabalho o sustento necessário para o cuidado da própria família. Tudo acabou sendo destruído. Desde a queda, a natureza se rebela contra nós através de ressacas, tempestades, furacões, erosão e pragas. A terra se tornou maldita. Por mais que a gente olhe para uma paisagem e diga: que coisa linda, isso é criação de Deus. Isso pode ser dito. Mas essa beleza não é a beleza idealizada por Deus ainda. Ela um dia foi mais bonita do que nós a percebemos hoje. Da mesma forma, quando nós percebemos algo ruim, uma erosão, quando nós percebemos uma tempestade, um furacão, nós percebemos algo que é fruto do desarranjo, do desajuste gerado por aquela desobediência no passado, que comprometeu não só o coração do homem, mas toda a natureza, todo o universo. E em último lugar, como consequência, a morte. Até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. A morte como consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Deus não sonhou com a morte. E se você anda triste com a perda de alguém querido nos últimos dias, saiba disso. Deus não idealizou esse negócio. Deus não planejou a morte. Deus não pensava na morte como algo importante para a existência. Ela aconteceu porque nós nos afastamos dele. A Bíblia fala a respeito da morte física, ao pó voltará. Fala também da morte espiritual, porque muitos de nós ainda não morremos, estamos aqui, mas estamos mortos espiritualmente, distantes de Deus.
repletos de dinheiro na conta bancária, mas com um sentimento de que falta sentido para a vida, de que falta razão para a existência, e morte eterna. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Essa é uma consequência natural da desobediência dos nossos pais e da nossa desobediência no presente. Como é que nós nos livramos dessa morte? É exatamente aqui que entra a figura de Jesus. Quando Deus enviou Jesus ao mundo, Ele enviou Jesus ao mundo para que Ele então levasse os nossos pecados sobre Ele e pagasse o nosso pecado na cruz do Calvário. Todos aqueles que reconhecem esse movimento de Deus através de Jesus recebem o perdão dele, e após a morte, ao invés de morte eterna, desfrutarão da ressurreição de seus corpos, e então viverão eternamente ao lado daquele que os salvou, numa realidade longe de qualquer tipo de dor, a parte de qualquer tipo de sofrimento. Concluindo, se você tem dificuldades em acreditar em Deus por conta do sofrimento humano, não faça de seus questionamentos um valor a ser defendido. Questionamentos são bons, mas quando a gente procura defender os argumentos porque isso se tornou uma questão de honra, isso é burrice. Mantenha os seus questionamentos em pé, as suas dúvidas diante dos seus olhos, mas faça dos seus questionamentos e das suas dúvidas uma agenda de reflexão e oração, para que então você tenha essas respostas no tempo certo, de maneira madura. E em segundo lugar, se você tem sido alvo de sofrimento em sua vida, lembre-se que Jesus, em primeiro lugar, sabe o que é sofrer também. Porque Deus não apenas tem assistido o nosso sofrimento do céu, Ele enviou Jesus e Jesus sofreu exatamente aquilo que nós sofremos hoje. O nosso Deus sabe se compadecer de nós, porque Ele sabe o que é sofrer. Em segundo lugar, lembre-se de que Jesus está sempre ao seu lado, sempre ao seu lado, e isso faz toda a diferença. Viver sem sofrimento nesse mundo não é uma possibilidade. A única questão que nos resta é sabermos se enfrentaremos o sofrimento ao lado de Deus ou distantes de Deus. Em terceiro lugar, lembre-se que Jesus sempre reverte o mal em bem, sempre, sempre. Ele sempre reverte o mal em bem. Aquilo que é aparentemente não proveitoso, Ele faz dar fruto, Ele gera maturidade, Ele faz a gente crescer, Ele nos engrandece. E em último lugar, lembre-se que Ele resolveu a causa do sofrimento na cruz e no tempo certo eliminará toda a nossa dor. Aqueles que se renderem a Jesus e ao que Ele fez na cruz, desfrutarão um dia de uma nova realidade, realidade que a Bíblia chama de novo céu e nova terra, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais lágrima, e aonde nós seremos plenamente felizes ao lado daquele que nos criou, desfrutando do mundo como ele deveria ter sido até os dias de hoje. Vamos fechar os nossos olhos. Queria que você tivesse um tempo de oração, colocando as suas dúvidas diante de Deus,
E se o seu momento é um momento de dor e de sofrimento, que você coloque as suas aflições diante do Senhor. Ele é o Deus que nos conhece, que nos assiste e que cuida de nós de uma maneira muito especial. Aproveite esse momento, aproxime-se do colo do Senhor e receba o abraço carinhoso de quem sabe o que é sofrer e tem poder e graça para nos manter de pé. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe